Muito bem, está gravando a partir de agora. Mais uma vez, aí, bom dia para todos. Como eu estava falando, esse material aqui a gente vai iniciar com ele. Seria uma contextualização, uma introdução sobre a remediação de áreas degradadas. Né? Eu vou disponibilizar esse material também lá no Moodle para que vocês possam acessar. Até acho que é mais interessante eu já colocar ele aqui, então esperem que eu já vou adicionar, porque vocês já conseguem acompanhar essa aula com o material em mãos. Só um minuto que eu estou anexando, fazendo o upload do arquivo lá no Moodle, para que vocês já consigam acompanhar a aula com o material. Tranquilo, professor. Eu já adicionei, vocês estão conseguindo verificar ele lá no Moodle? Se não tiver com o Moodle aberto, por favor. Um instante, viu, professor? Vamos olhar aqui. Eu acredito que esteja disponibilizado. Qual o nome do arquivo? É um PDF, contextualização e remediação de áreas degradadas. Só que Aqui não está aparecendo. Mas o senhor pode mandar por enquanto pelo WhatsApp, que aí a gente acho que dá agora ruim. vai aparecer. Vou atualizar aqui a página. Agora vai. Está no final. Material extra, Agora sim. aula 1, contextualização e remediação de áreas degradadas. Uhum. Apareceu? Uhum. Que bom. Muito bom.
Então, vamos começar com... Bom, o que a gente precisa começar contextualizando é que a proteção de solos, né, esse conceito, ele foi um dos últimos a terem abordagem pelas políticas ambientais em países desenvolvidos. Isso foi bem após, né, muito depois dos problemas ambientais que já estavam sendo discutidos. Então, a poluição de água, né, a poluição da atmosfera, foram temas que foram particularmente priorizados e trabalhados bem antes desse conceito de trabalhar a proteção de solos, né? Então, até esse momento de se iniciar o debate e começar a trabalhar a questão de proteção de solos, o solo era considerado um receptor ilimitado de substâncias nocivas e descartáveis. Então, lixo doméstico, resíduos industriais, né? Tudo isso era lançado para o solo como se ele tivesse um potencial de autodepuração infinito, como se ele conseguisse absorver essas substâncias nocivas, esse material, sem perder a sua, digamos assim, as suas características. Então, foi a partir da década de 70 que direcionou-se uma maior atenção para a proteção de solos, tá? Porque a partir da década de 70 a gente vai ver que tivemos, né, alguns acidentes ambientais em que comprovadamente as características do solo foram alteradas. E a partir daí, principalmente nos países desenvolvidos, industrializados, a questão desses acidentes e a contaminação do solo levou a uma maior atenção para promover a proteção do solo em si, para que mudasse esse paradigma de um receptor ilimitado das substâncias nocivas, tá? Então, a partir da década de 70, é que há uma mudança e uma maior atenção para a proteção do solo, né? E aí, dentro desse contexto, a definição de áreas contaminadas foi estabelecida, né? O solo vai ser estabelecida como sendo um local onde o solo sofreu dano ambiental significativo, que o impede de assumir suas funções naturais ou legalmente garantidas, tá? Então, esse conceito, ele foi estabelecido a partir da década de 70 e consolidado. Ele é relativamente recente na política ambiental dos países desenvolvidos, bem como no Brasil, tá? Aí a gente vai começar a ter alguns autores que vão trabalhar nessa área, descrevendo justamente que os países industrializados começaram essa conscientização dos problemas causados pelas áreas contaminadas no final da década de 70, início da década de 80, em função dos problemas ambientais causados por acidentes. E aí eu separei três casos, né, que são ditos assim espetaculares, entre aspas, porque foram acidentes ambientais muito significativos e que aconteceram esses problemas, esses acidentes ambientais, porque se entendia que o solo tinha uma capacidade absurda de absorver, né, os contaminantes, as substâncias nocivas. Então, a gente tem o caso de Love Canal, que é nos Estados Unidos, o Leclerc, que é na Holanda, e o Ville-la-Salle, que é no Canadá. Tá? Então, são 3 casos que eu trouxe que eles mudaram o paradigma de que o solo tinha uma capacidade infinita de absorver
essas substâncias nocivas que eu comecei citando, tá? Então, o caso de Love Canal, que foi lá nos Estados Unidos, tá? Qual foi esse problema, né? Era um bairro de uma área industrializada, tá? Ele tem ali por volta de 28 hectares, e que foi concebido numa área aonde tinha sido aterrado resíduos industriais. Então, vejam bem, né? Anteriormente à concepção do bairro, foi feito um descarte, né, inadequado de resíduos químicos, né, na região. Logo após, né, ainda dentro desse conceito de achar que o solo ia absorver esses resíduos químicos, se concebeu uma comunidade, um bairro na região. E o que provocou um desastre seríssimo, que prejudicou a saúde de centenas de moradores, porque foram feitas as vendas de residências, né? À medida que as pessoas se instalaram no bairro, elas sentiam, né, um odor muito forte dos produtos químicos que estavam, né, dos resíduos químicos que estavam enterrados naquela região, e isso provocou assim, um alarde nacional nos Estados Unidos, ali em 1890, justamente porque muita gente chegou a passar muito mal por estar morando numa área em que foi aterrado resíduos químicos, né? Tem um vídeo, eu vou passar só um pouquinho dele para que vocês tenham uma visualização do desastre, né? Do acidente em si, tá? Ele está em inglês, mas acho muito fácil o entendimento. Aí, ó, ele vai colocar aqui o estado de Nova York, na Niagara Falls, né? Então, todas as redes de televisão começaram a noticiar essa questão do Love Canal, né? Então, o governo federal teve que evacuar a região em função da comunidade. Acabei clicando aqui, peraí. Opa. Vamos voltar. Bom, então começa mostrando em agosto, né, 2 de agosto, as redes de televisão dos Estados Unidos noticiando essa questão de ter um bairro com intensa aterro de resíduos químicos. A comunidade depois se uniu para poder, né, protestar. O governo americano teve que fazer a evacuação de toda a população, né? Porque eram realmente resíduos perigosos que estavam aterrados naquela área. Né? Vou continuar aqui. Não, mas ele passa. Não é para passar. Bom. Ele está passando o slide. Dessa vez eu vou deixar ele um pouco mais até o ponto que eu quero para poder comentar.
Bom, então, vocês viram que é uma reportagem do New York Times, né, que noticia justamente o que eu coloquei para vocês. Foi feita aterraram resíduos químicos muito perigosos e no Love Canal, que era um canal no estado de Nova York, e depois lotearam essa região para uso residencial. O que aconteceu? Né? Nós tivemos, em função dessa contaminação, uma liberação de gases tóxicos e também contaminação do lençol freático, que levantou, né, vários problemas na população. Então, esse foi o primeiro, né, de uma série de acidentes ambientais que a gente teve, que mudou a conceituação, né, mudou a contextualização que a gente tinha como instituída. O segundo é na Holanda, né, um caso clássico de contaminação do solo. Esse município, Leclerc, né, ele é próximo a Roterdã, e a gente teve o quê? A gente teve 268 casas que foram construídas também sobre um aterro com resíduos industriais. Né? Então, repetiu-se a mesma receita. Né? Foi feito o aterro com resíduos industriais e, logo depois, casas foram construídas naquela região. O desastre de La Salle-Red aconteceu no mês de março de 1965, na cidade de La Salle, em Quebec, né, na província de Quebec, quando uma explosão na linha de gás destruiu várias unidades habitacionais de baixo custo. Ao todo, a gente teve 28 pessoas que perderam a vida, 39 ficaram feridas e 200 ficaram desabrigadas. Por quê? Porque foi construído unidades habitacionais, elas foram construídas acima de uma linha de gás. Né? Isso também está, ligado a uma concepção errada de que a gente poderia expor a população a uma linha de gás, né? E justamente população de baixa renda, né? Que ia viver naquele bairro. Então, essas três ocorrências, né, propiciaram uma mudança de paradigma. Tá? A complexidade do problema exige, sem dúvida, atenção especial. Né? Então, uma vez que a gente teve essa mudança de paradigma, percebeu-se que havia o solo tem uma capacidade de absorção, mas ela não é infinita, e que é preciso ter atenção para o descarte seja de efluentes domésticos, seja de efluentes industriais. Há que ser feito um tratamento. Né? Aí, dentro de uma pesquisa no painel das Nações Unidas para o Desenvolvimento, revelou que apesar de 78% dos países consultados considerarem a contaminação do solo um problema sério, somente 28% desses países consultados possuem regulamentações e procedimentos que estão versando sobre o assunto. Né? Pelos cálculos da Comunidade Europeia, já foram identificadas aí por volta de 300 mil áreas contaminadas nos 12 países membros. Então, 300 mil áreas contaminadas, estimando um total de 1.500.000 áreas potencialmente contaminadas. Nós vamos ver um pouco mais para frente essa diferenciação em termos de área já definida como contaminada e área potencialmente contaminada. Nós vamos ver também a diferença entre uma área degradada e uma área contaminada. Tá? Bom, nos vários países onde são desenvolvidas políticas no sentido de solucionar esses problemas causados, né, pelas áreas contaminadas, vão haver diferentes definições. É o que eu estava falando no slide anterior. Né? A definição mais ampla que a gente precisa entender e incorporar ao nosso estudo, né, ter isso em mente, é que as áreas contaminadas constituem área, local ou terreno onde há comprovadamente a poluição ou a contaminação.
sendo ela causada pela introdução de qualquer substância ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Então, qualquer uma área, um local ou terreno onde haja comprovadamente poluição ou contaminação, seja ela causada pela introdução de qualquer substância ou resíduo, sendo essa substância ou resíduo depositado, acumulado, armazenado, enterrado ou infiltrado, pode ser de forma planejada, pode ser de forma acidental e até mesmo natural. Então, são áreas, essa é a definição mais ampla e mais aceita no meio técnico de áreas contaminadas. Tá? Nessa área, os poluentes ou contaminantes, eles podem concentrar-se em subsuperfície, nos diferentes compartimentos do ambiente, por exemplo, no solo, nos sedimentos ou na rocha. Os poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir desses meios, e aí vai haver uma propagação por diferentes vias. Eu posso ter... eu imagino que vocês já tenham feito mecânica dos solos, ou a disciplina voltada para a geotecnia. Nela, a gente vê que o solo, ele é formado, ele tem 3 fases. Eu tenho os volumes de vazios do solo, onde eu vou estar com ar ou água, e as partículas de solo. Então, eu posso ter a propagação desses contaminantes na zona vadosa, o que a gente chama de volume de vazios, onde vai estar ou preenchido com água ou preenchido com ar, e as próprias partículas, além da água subterrânea. Bom, esses poluentes ou contaminantes, uma vez diagnosticados e havendo transporte, eles vão alterar as características naturais daquele solo e vai determinar impactos negativos e também pode determinar riscos sobre os bens a proteger. O caso do último que a gente acabou de citar lá em Quebec, o uso de uma linha de gás abaixo de uma edificação, é um risco tremendo, e que expõe a população a um acidente. Então, essa exposição ao risco, ela tem que ser evitada, e a gente tem que preconizar o tratamento e não expor a população a esses riscos associados. Bom, aí de acordo com a Lei 6938 de 81, que ela versa sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, nós temos aí os bens a proteger, que a gente acabou de citar ali embaixo. A saúde e o bem-estar da população, a fauna e a flora, a qualidade do solo, da água e do ar, os interesses de proteção à natureza, a paisagem, a ordenação territorial e o planejamento regional e urbano, segurança e ordem pública. Então, esses são os bens a proteger que a gente citou aqui no slide anterior, que pode estar localizado na própria área contaminada ou nos seus arredores. Bom, aí agora a gente vai estabelecer uma diferenciação, porque tem outro termo também que é encontrado na literatura técnica, que é a área degradada. A área degradada, geralmente, é um termo associado a áreas que foram mineradas. Eu venho do estado de Minas Gerais, eu sou formado lá na Universidade Federal de Ouro Preto. Vocês devem até ter visto que houve um escorregamento de talude lá esses dias, que desabou uma casa. Bom, a região de Ouro Preto, o estado de Minas Gerais, é um estado que tem como atividade econômica bem acentuada a mineração. Temos até um problema sério com barragens de rejeito. Teve o acidente de Brumadinho, teve até a barragem de Mariana também. Foram problemas, foram acidentes ambientais seríssimos. Bom, área degradada é o termo que a gente também encontra, mas está associado a áreas que foram mineradas
ou áreas de grandes obras civis, onde houve grande movimentação de solo, né? Então, a gente define uma área degradada como uma área onde ocorreu ou ocorrem processos de alteração das propriedades físicas e ou químicas de um ou mais compartimentos do meio ambiente, né? Então, qual seria a principal diferença? Quando eu falo em área, como está aqui, área contaminada, a própria definição ela já vai mostrar que há comprovadamente poluição ou contaminação. Essa é a principal diferença. Uma área degradada, houve alteração da propriedade física ou química, mas não necessariamente essa alteração resultou em um impacto negativo no meio ambiente. Não necessariamente. Então, uma área degradada, só deu, por exemplo, numa área minerada, a primeira providência que se faz numa mineração é retirar a camada vegetal. Só de retirar a camada vegetal, que está pela ordem de 20 centímetros, mais ou menos, 20 a 30 centímetros, é uma camada que está associada à vegetação, né? Então, só de retirar isso, eu já tenho uma alteração das propriedades físicas e químicas. Então, já constitui uma degradação naquela área. Mas essa degradação, ela não necessariamente vai levar a um impacto ambiental negativo. Então, essa é a principal diferença. Quando você olha as definições, é importante entender essa diferença. Uma área contaminada é a área onde há comprovadamente um impacto negativo, uma poluição ou contaminação que foi causada pela introdução de uma substância ou de resíduos, né, que tenham sido depositados, acumulados, armazenados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Já quando eu estou falando de áreas degradadas, há uma alteração das propriedades físicas ou químicas naquela região. Tá? Então, uma área contaminada é um caso particular de uma área degradada, porque uma área degradada está mais ampla. Eu estou dizendo que houve uma alteração nas propriedades físicas ou químicas. A área contaminada já há, comprovadamente, um impacto ambiental negativo, já há uma contaminação, uma poluição. Tá? Isso ficou claro para todo mundo? Eu estou falando aqui, não fiz pausa nenhuma para perguntar se alguém tem alguma dúvida. Tem alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar? Então, a gente veio mostrando a contextualização da mudança de paradigma, onde a gente tinha primeiro um status quo em que o solo poderia receber toda e qualquer resíduo que tinha uma capacidade infinita de absorção. Em função de vários acidentes ambientais, e a gente listou aqui 3 principais, o Love Canal, o Leclerc lá na Holanda e na província de Quebec, em função desses acidentes, houve uma mudança de paradigma onde se percebeu que era necessário estudar a composição do solo, estudar processos de estabilização, de tratamento dos resíduos, para que essa disposição não fosse feita da forma que estava sendo feita. E aí se começou a desenvolver os conceitos, e aí veio, né, os conceitos que a gente acabou de falar, de área contaminada, de poluentes contaminantes, as características naturais do terreno, os bens a proteger, que depois aqui no Brasil foram estabelecidos pela Política Nacional de Meio Ambiente, e aqui a gente está estabelecendo a diferenciação entre uma área contaminada e uma área degradada. Tem alguma dúvida sobre isso que eu falei até agora? Por enquanto, não, professor. Muito bom. Cadê o restante do pessoal? Está todo mundo aí? Ou... Está tranquilo, professor. Não. O pessoal... Tudo bem por aqui também, professor. Outra pergunta que eu ia fazer é se isso que eu estou falando com vocês seria, digamos assim, seria novo, ou eu estou repetindo alguma disciplina que vocês já trabalharam. Por exemplo, essa diferenciação entre área degradada, área contaminada, os casos de acidentes ambientais ali que mudaram essa conceituação. Isso é novo ou vocês já trabalharam? Porque eu posso acelerar para outra parte, se isso aqui
já tenha sido lecionado por alguém. Já é familiar, professor, para a gente. Já é familiar. Mas os casos que o senhor contou, do Love Pequeno, eu ainda não tinha visto. Mas essa diferenciação aqui, vocês já sabiam, então. Já tinham em mente. Sim. Bom, Sim. oi? Fala de novo, por favor. Sim. Tá. Então, eu vou dar uma certa acelerada, né? Para poder chegar a uma parte... Nosso intuito ali no final dessa aula é mostrar para vocês o manual da CETESB de gerenciamento de áreas contaminadas. Vocês já tiveram contato com ele? Acho que esse ainda não. Bom. Então, tá ótimo. Bom, poder considerar que uma área contaminada é um tipo particular de área degradada é um fator importante porque a gente consegue utilizar a legislação federal, né, existente e aplicar, né, medidas de remediação de áreas contaminadas. Por quê? Porque a 6938, de 81, regulamentada por esse decreto aí, o 99.274 de 90, ela vai introduzir, né, instrumentos de planejamento e determinar responsabilização e penalidades nos casos de poluição, nos artigos 2º e 4º, e vai apresentar como objetivo dessa lei a recuperação de áreas degradadas ao poluidor, né, obrigando ele essa questão de recuperação e de indenização aos danos causados. Então, por que é importante entender essa diferença entre a área contaminada e a área degradada e estabelecer que a área contaminada é um tipo particular de área degradada, porque a legislação federal usa esse termo no seu texto. Então, a 6938, né, a lei 6938 e o decreto que estão estabelecendo a Política Nacional de Meio Ambiente vão usar desses termos para responsabilizar o agente poluidor e obrigá-lo a recuperar o meio ambiente e indenizar os danos causados. Bom, a gente vai considerar a poluição ou contaminação do meio ambiente a presença ou o lançamento ou a liberação nas águas, no ar e no solo de toda e qualquer forma de matéria ou energia com intensidade, em quantidade ou concentração em desacordo com o que está estabelecido na lei, né? E que tornem ou que possam tornar a água, o ar ou o solo, né, contaminado ou poluído. Então, a gente tem vários aspectos ali que podem levar essa definição de poluição e contaminação, né? A gente tem aí substâncias impróprias, nocivas ou ofensivas à saúde, substâncias inconvenientes ao bem-estar público, substâncias danosas aos materiais, à fauna e à flora, ou que sejam prejudiciais à segurança, né, às atividades normais da comunidade. Bom, e aí a gente vai estabelecer 6 principais características, seis categorias que vão reunir as fontes de contaminação para a água subterrânea e para o solo, né, que vai contaminar o solo. A primeira categoria é constituída por fontes projetadas para a descarga de substâncias no subsolo, e aí estão incluídos os tanques sépticos e as fossas negras, né, fossas não concebidas de forma correta, tá? Não sei se todo mundo tem essa definição, mas uma fossa concebida erroneamente, né, tem essa denominação, né? Uma fossa concebida de forma correta, ela está alinhada com a NBR 7729. Tá?
qual é o principal problema ali? Não há impermeabilização da fossa. Então, todos os resíduos lançados, eles estão em contato direto com o solo e podem também, né, diante da posição do lençol freático, em virtude da não impermeabilização, esses dejetos podem ainda também, né, contaminar o lençol freático. E aqui nessa figura ainda, né, o que a gente consegue perceber ainda é a clara falta de planejamento, de estudo, para poder fazer a construção da fossa, porque a fossa foi construída e ele nem estimou para onde estava caminhando o lençol freático, qual era a direção predominante do lençol, porque ele construiu a fossa antes, né, ele fez ali também, né, um poço artesiano. Então, o que está acontecendo? Né? Nesse caso, a fossa está contaminando o lençol freático, porque ela não é impermeabilizada. A partir do momento em que ela continua o seu caminho, ele ainda tem um poço, então ele está se contaminando com os dejetos da fossa. Então, isso é uma situação inteiramente equivocada, né, do ponto de vista da engenharia ambiental, e que está constituída ali a primeira categoria. Bom, na segunda categoria estão incluídas as fontes projetadas para armazenar, tratar e ou dispor substâncias no solo, na qual estão incluídas as áreas de disposição de resíduos, as lagoas de armazenamento e tratamento de vários tipos de efluentes industriais. Aí está mostrando, né, a disposição de resíduos, e aí está sendo feita uma impermeabilização do solo, com o uso de uma manta PAD, para diminuir o coeficiente de permeabilidade. Na categoria 3 estão enquadradas as fontes projetadas para reter substâncias durante o seu transporte. E aí estão os oleodutos, as tubulações para o transporte de esgoto e as tubulações para o transporte de efluentes industriais, para o transporte de substâncias químicas, né, como combustíveis, né, por meio de caminhão, navio ou trem. Tá? Na quarta categoria estão as fontes utilizadas para descarregar substâncias como consequência das atividades planejadas. E aí vai estar incluída a irrigação ou a fertirrigação de lavouras, né, a aplicação de pesticidas e fertilizantes na lavoura. Nesse caso, né, que particular, eu estou com uma figura ali do aquífero Guarani, e é o caso hoje que está no meio técnico, né, da contaminação do lençol freático no aquífero Guarani, justamente pela fertirrigação. As lavouras ali no estado de São Paulo, né, no estado do Mato Grosso do Sul, vão usar de pesticidas, né, e fertilizantes. Esses materiais vão se infiltrar no solo e, em função, né, do volume de irrigação, eles vão chegar até o lençol freático. E aí estão contaminando o aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos, né, que a gente tem. A quinta categoria ela é constituída por fontes que funcionam como um caminho preferencial para os contaminantes entrarem em um aquífero, como, por exemplo, aí, poços de produção de petróleo, poços de monitoramento com falhas de construção e falhas de projeto. Na sexta categoria, vão estar incluídas ou posicionadas as fontes naturais ou fenômenos naturais associados às atividades humanas, das quais pode-se citar a interação entre água subterrânea e superficial contaminada, a ocorrência natural de substâncias inorgânicas nas águas subterrâneas e a intrusão salina. O que é a intrusão salina? Não sei se alguém aqui tem esse conceito. O que acontece? A intrusão salina é típica em áreas litorâneas. Um exemplo de região com intrusão salina
é a cidade de Recife, aqui do lado. Né? O que acontece? A figura ali está mostrando um poço artesiano. Então, o que acontece? E o que aconteceu, principalmente também na cidade de Recife. Né? A orla ali da Praia de Boa Viagem, né? Começaram a ter as construções dos prédios e, como um diferencial imobiliário, eles começaram a fazer poço e fazer com que o condomínio, o prédio, fosse independente da rede de água municipal. Né? Então, o prédio tinha a sua própria fonte de água. Era uma água de boa qualidade, então, isso era um diferencial imobiliário. Só que aí isso se alastrou na orla como um todo, né? Porque o primeiro fez, várias pessoas foram fazendo. Isso é antigo, tá? Isso não é de agora, porque agora o problema já foi diagnosticado, já há uma atuação aí para conter o problema. Mas em cidades que ainda não tenham uma legislação ou que trabalhem esse problema, isso pode acontecer. Então, como eu estava falando, né, a expansão dos prédios na orla, todos eles fizeram um poço artesiano para captação de água e ter esse diferencial. Só que aí o volume, né, o bairro como um todo, ali o bairro litorâneo, toda a orla, começou a ter esse acesso ao aquífero ali. E aí, o volume de água que estava sendo explotado, né, que estava sendo consumido pela população, esse volume estava maior do que a capacidade de recarga do aquífero naquela área. E, como é uma área litorânea, a gente tem uma faixa onde a água do oceano ela entra para dentro da faixa de terra, né? Da plataforma continental. E aí, com esse volume de água explotado acima da capacidade de reposição, né, de infiltração para repor, houve um avanço dessa água mais salina. Então, por isso que chama intrusão salina. A água do mar, né, a água do oceano, ela foi avançando para dentro da região do aquífero. E isso vai mudando as características tanto do solo quanto da água do aquífero. Então, a água que antes era doce passou a ser salobra, né? E depois passou a ser uma água com um teor de sal maior. Isso causa problemas geotécnicos, né, no solo, porque o solo vai atuar de uma forma diferente, tendo o sal em uma maior concentração. Isso pode provocar recalques diferenciais nas sapatas, né, dos prédios. Isso, na cidade de Santos também aconteceu, isso provocou recalque diferencial na cidade, em alguns prédios localizados na cidade de Santos. Então, é um problema sério que tem que ser planejada essa explotação de poço artesiano, certo? Bom, e aí a gente chega a uma fonte de contaminação. Eu queria mostrar essa figura, ela já faz parte do manual da CETESB para o gerenciamento de áreas degradadas, né? Nesse cenário aqui, a gente tem uma indústria abandonada, e aí dá para verificar várias fontes de contaminação, várias fontes de risco e cenários possíveis, né, que a gente vai ter dentro dessa indústria abandonada. A gente tem o número 1 ali, vazamento de tanques enterrados e sistema de tubulação. Nós temos valas com barris enferrujados com resíduos tóxicos, percolação no subsolo de antigos vazamentos, dá para a gente verificar na figura, resíduos abandonados lançados sobre o solo. Então, de preto ali, dá para verificar essas quatro fontes de perigo ou de risco. E tem os cenários consequentes, né?
poluição do solo, a poluição da água subterrânea, a percolação de poluentes na água subterrânea em direção ao rio, né? O fluxo superficial e subterrâneo de poluentes em direção ao rio, né? A erosão de resíduos sólidos tóxicos na direção do rio, a deposição de metais pesados no fundo do rio, a emissão de gases tóxicos e os efeitos na vegetação. Então, aqui eu tenho um cenário, né, de indústria abandonada, mostrando fontes de risco, de perigo, e cenários decorrentes dessa indústria abandonada, cenários de poluição, de contaminação. Aí tenho mais um aqui, com uma antiga área de disposição de resíduos, né? Aí eu tenho fontes de... aqui era uma indústria abandonada. Já nesse cenário aqui, eu tenho uma antiga área de disposição de resíduos, né? Aí eu tenho resíduos domésticos, resíduos sólidos industriais, aterro com entulho, solo e escória. Então, nesse cenário aqui, eu tenho percolação de poluentes lixiviados para a água subterrânea, poluição da água subterrânea pela percolação de contaminantes, o bombeamento de águas contaminadas, a irrigação com água subterrânea contaminada, contaminação da água potável, emissão de gases tóxicos por resíduos, a entrada de gases nocivos nas casas, né? A entrada de gases nocivos através da rede de esgoto, entrada de vapores nas edificações, rachaduras nas construções devido a recalques do aterro e o contato na pele, né, e ingestão de material tóxico. Então, aqui eu tenho uma antiga área de disposição de resíduos em que foi feita também uma área residencial próxima, e isso aí estão me dando as fontes de perigo, de contaminação e os cenários dessa área de disposição de resíduos. Nesses dois exemplos que eu acabei de mostrar, são vários os problemas gerados, né? O Sanches vai apontar 4 problemas principais, que são a existência de riscos à segurança das pessoas e das propriedades, o risco à saúde pública e dos ecossistemas, restrições ao desenvolvimento urbano e a redução do valor imobiliário das propriedades. São aí 4 problemas elencados como principais no gerenciamento de áreas contaminadas. Bom, e aí o gerenciamento dessas áreas visa minimização de riscos, né, a que estão sujeitos tanto a população quanto o meio ambiente. Então, por meio de um conjunto de medidas que assegurem o conhecimento das características dessas áreas e dos impactos por elas causados, nós vamos ter instrumentos necessários à tomada de decisão, né, quanto à forma mais adequada de intervenção. Então, a gente vai começar a ver agora o gerenciamento de áreas contaminadas, que vai estabelecer um conjunto de medidas para assegurar tanto o conhecimento das características dessas áreas, quanto o impacto que foi causado pela disposição de algum resíduo. E isso vai proporcionar instrumentos para a gente tomar uma decisão de forma mais adequada. Correto? Até agora tem alguma questão que vocês queiram discutir? Tá tranquilo. No momento, não. Ok. Bom, dentro desse contexto de gerenciamento de áreas contaminadas, e aqui a gente vai começar a usar a metodologia da CETESB, né, para esse gerenciamento, nós temos a definição em 2 processos que vão estabelecer a base para o gerenciamento de áreas contaminadas. Tá? O primeiro processo é a identificação, né, de áreas contaminadas. O segundo é o processo de recuperação. Então, esses 2 processos aí são a base do gerenciamento de áreas contaminadas.
O processo de identificação, ele tem como objetivo principal a localização e a delimitação dessas áreas, e é constituído por 4 fases, tá? 4 etapas. A primeira é a definição da região de interesse, a segunda, a identificação de áreas potencialmente contaminadas, a terceira é a avaliação preliminar, e a quarta etapa é a investigação confirmatória. Então, eu tenho 4 etapas no processo de identificação de áreas contaminadas. A definição da área da região de interesse, a identificação das áreas potencialmente contaminadas, a avaliação preliminar e a investigação confirmatória. Já no processo de recuperação das áreas contaminadas, o objetivo principal é adotar medidas corretivas que possibilitem, né, reestabelecer o uso compatível com as metas pré-estabelecidas a serem atingidas após a intervenção. Então, esse processo de recuperação o objetivo é que a gente restabeleça essa área contaminada para o uso que a gente propôs, né? O uso, a meta estabelecida a ser atingida após a intervenção. Esse processo de recuperação está baseado em 6 etapas. 6 etapas. Né? Primeira delas, investigação detalhada. Depois, a avaliação de risco. Depois, investigação para remediação. Depois, o projeto de remediação, seguido pela remediação e o monitoramento. Então, uma vez aqui a investigação confirmatória estabeleceu a área contaminada, nós vamos passar para o processo de recuperação. Esse processo de recuperação tem 6 etapas. Investigação detalhada, avaliação de risco, a investigação para remediação, o projeto de remediação, a remediação em si, né, que seria a instalação desse projeto, a execução desse projeto de remediação e depois o monitoramento, certo? Então, a investigação, quer dizer, o processo de identificação, 4 etapas, e o projeto, quer dizer, o processo de recuperação, 6 etapas. Ok? Bom, aí a gente volta para detalhar o processo de identificação. Dentro dessas etapas do processo de identificação, em função do nível de informação existente, referente a cada uma das áreas em estudo, elas podem ser classificadas como uma área potencialmente contaminada, uma área sujeita de contaminação, suspeita de contaminação, e, por último, a área contaminada. Então, dentro desse processo de identificação que eu falei aqui, ó, só um minuto, eu vou ter que parar aqui rapidinho, porque o meu cachorro tem um bulldog inglês e ele está aqui fazendo bagunça. Só um minuto aqui que eu vou ter que... Tranquilo, professor, a gente espera. Vou tirar ele do quarto aqui, porque ele resolveu interagir com a aula. Pronto. Acontece, né? Meu cachorro resolveu interagir na aula. Bom, como eu estava falando, né, dentro do processo de identificação, em função do nível de informação que há, né, o nível de informação existente referente às áreas em estudo, elas podem ser classificadas como área potencialmente contaminada, área suspeita de contaminação e, por fim, a área contaminada. Tá? O que são essas três, digamos assim, definições?
Uma área potencialmente contaminada é aquela onde estão sendo ou foram desenvolvidas atividades potencialmente contaminadoras. Isto é, onde ocorre ou já aconteceu o manejo de substâncias cujas características físico-químicas, biológicas e toxicológicas podem causar danos ou riscos aos bens a proteger. Bens a proteger a gente já definiu alinhado com a Lei 6938. As áreas suspeitas de contaminação são aquelas nas quais, durante a realização da etapa de avaliação preliminar, foram observadas falhas de projeto, problemas na forma de construção, manutenção ou operação do empreendimento, indícios ou constatação de vazamentos e outros. Essas constatações induzem a suspeitar da presença de contaminação no solo e nas águas subterrâneas, né? Como também pode estar contaminado outros compartimentos do meio ambiente. Então, nós estamos definindo essas três denominações que estão dentro do processo de identificação, que está aqui. Então, eu defini a região de interesse, né? E aí eu vou procurar identificar as áreas potencialmente contaminadas. Isso vai ser feito por meio de uma avaliação preliminar. Na avaliação preliminar, você vai ter ou uma área potencialmente contaminada ou uma área suspeita de contaminação, ou essa avaliação preliminar vai caminhar para uma investigação confirmatória para você definir a área como contaminada. E aí, a área potencialmente contaminada, eu posso ter estabelecer essa definição com base na revisão bibliográfica ou no histórico de uso daquela região. Se eu sei, por exemplo, que naquela região havia ou está ainda em desenvolvimento uma indústria que lida com produtos químicos, isso já institui uma área potencialmente contaminada naquela região de interesse, porque lá estão sendo desenvolvidas atividades potencialmente contaminadoras. Está tendo um manejo de substâncias cujas características físico-químicas, biológicas e toxicológicas podem causar danos ou riscos aos bens a proteger. Então, um aterro sanitário tem um manejo de substâncias cujas características podem comprometer os bens a proteger. As áreas suspeitas de contaminação são aquelas nas quais, durante a realização da etapa de avaliação preliminar, foram observadas falhas de projeto. Então, seguindo aqui o raciocínio, se você já tem e a indústria manuseia, tem o manejo de substâncias químicas potencialmente poluidoras e, dentro da avaliação preliminar, você constatou falhas de projeto, problemas na forma de construção, ou problemas na manutenção ou operação do empreendimento, ou ainda indícios de constatação de vazamento, essa constatação já induz a suspeitar da presença de contaminação no solo e na água subterrânea. Evoluindo ainda a linha de raciocínio, depois que você fez já essa constatação e a área evoluiu para uma suspeita, a área suspeita de contaminação, você vai fazer a investigação confirmatória. Vai ser definida onde há comprovadamente a contaminação, confirmada por análises que vão determinar os danos aos riscos, danos e ou riscos aos bens a proteger, localizados na própria área ou na região de interesse. Certo? Muito bem. Essas informações que foram obtidas nessas etapas, essas informações precisam ser armazenadas num cadastro de áreas contaminadas. Então, o Estado, no caso ali eu estou falando da CETESB, no Estado de São Paulo, mas nada impede que esse manual ou que a metodologia seja aplicada em outros estados, essas informações obtidas nas etapas
que a gente acabou de passar, elas devem ser armazenadas no cadastro de áreas contaminadas, que vai depois constituir elemento central no gerenciamento de áreas contaminadas, porque eu tenho que continuar monitorando. Tá? Essas informações podem ser utilizadas no controle e planejamento ambiental da região de interesse, ou ser fornecidas para as outras instituições públicas ou privadas, para diversos usos, como, por exemplo, o planejamento urbano. Então, a importância desse cadastro é fundamental, porque se eu já tive uma indústria química que manuseou, né, produtos químicos tóxicos, se eu já tenho isso no cadastro da área contaminada, eu não posso estabelecer uma licença ambiental para o uso residencial naquela região, que recai no caso lá do Love Canal. Não poderia, né? Porque se eu tenho esse cadastro, eu sei que lá já houve a confirmação a investigação confirmatória confirmou a área contaminada. Então, é elemento central no gerenciamento de áreas contaminadas. Dependendo do tipo de contaminante, o tamanho da fonte de contaminação, as vias de transporte dos contaminantes e a importância dos bens a proteger, podem ser estabelecidas 3 etapas de priorização. Tá? Bom, seguindo. Esse gerenciamento das áreas contaminadas, ele pode ser conduzido pelo órgão federal, pelo órgão estadual ou pelo órgão municipal. Ele pode ser gerenciado, essa área contaminada também pode ser gerenciada por empresa privada, né, que possua a atribuição de controlar os problemas ambientais na região de interesse. Bom, esse órgão ele tem que se responsabilizar pela execução das etapas do processo de identificação, né, das áreas contaminadas e pela fiscalização da execução das etapas do processo de recuperação. E caberá também, né, ao responsável pela contaminação, de acordo com o princípio do poluidor-pagador, arcar com esse processo de recuperação. Aqui tem um fluxograma que vai mostrar a evolução do processo de identificação e de gerenciamento de áreas contaminadas, tá? Então, eu coloquei no primeiro momento esse slide aqui, o fluxograma inteiro, e depois eu parti ele, para poder ter uma visualização ampliada, tá? Então, eu vou mostrar a sequência dessas etapas que a gente está abordando. O processo de identificação, vocês podem ver aqui, ó, tá no primeiro quadrado à direita, né, no primeiro retângulo à direita, ele está com 4 etapas: definição da região de interesse, identificação das áreas potencialmente contaminadas, avaliação preliminar e investigação confirmatória. Com base nessas 4 etapas que estão aqui, eu vou ter o cadastro das áreas contaminadas, que a gente falou anteriormente. E aí eu vou ter as áreas potencialmente contaminadas, as áreas suspeitas de contaminação e as áreas efetivamente contaminadas. Certo? Aí aqui, ó, eu parti essa primeira parte, quer dizer, eu seccionei essa primeira parte do fluxograma, para a gente ter uma visualização ampliada. Tá? Então, o gerenciamento de áreas contaminadas vai se dar com a definição da região de interesse, seguido pela identificação das áreas potencialmente contaminadas. Isso pode se dar, né, conforme a gente falou, pela revisão bibliográfica, pela identificação de empreendimentos que lidam com substâncias tóxicas, né, e que a gente já verifica que potencialmente a área pode estar contaminada, e aí já enquadra, vocês vejam a seta, já enquadra dentro de áreas potencialmente contaminadas. Eu só vou voltar aqui para a gente poder mostrar, né? São aquelas onde estão sendo ou foram desenvolvidas atividades potencialmente contaminadoras. Ou seja, tem o manejo de substâncias com características físico-químicas, biológicas e toxicológicas que podem causar danos aos bens a proteger.
Bom, muito bem. Seguindo, você já diagnosticou, já identificou áreas potencialmente contaminadas. O passo seguinte é a avaliação preliminar. Essa avaliação preliminar vai passar, né, pela uma vistoria no local, uma visita técnica que visa, né, observar falhas de projeto, problemas na forma de construção, problemas na manutenção ou na operação do empreendimento. Ou mesmo na visita técnica, verificar indícios, né, de vazamento. Né? Então, essa visita técnica, essa inspeção, vai constituir a avaliação preliminar, né, que vai evoluir a área potencialmente contaminada para uma área suspeita de contaminação. Correto? Então, por meio dessa visita técnica ou a inspeção, você vai, né, preliminarmente estabelecer se essa área é suspeita ou não. Se ela não for suspeita, né, se ela não tiver esse caráter que a gente acabou de falar, de constatar vazamento, constatar má funcionamento, né, você volta com ela para uma área potencialmente contaminadora, né, uma área potencialmente contaminada. Isso continua no cadastro, né, das áreas contaminadas. Vocês vejam que está, ou volta para a área potencial, ou é excluído se realmente, né, essa inspeção, essa visita técnica, não foi constatada nenhuma evidência, nenhum indício de que a área pode estar potencialmente contaminada. E aí eu estabeleço essa primeira classificação. Muito bem. Partindo do pressuposto que a investigação, quer dizer, a avaliação preliminar resultou numa área suspeita de contaminação, você vai evoluir para a investigação confirmatória. Nessa etapa de investigação confirmatória, você tem que ir a campo novamente, fazer uma nova inspeção, mas dessa vez buscando amostras, né, do solo, buscando amostras do lençol freático, da água subterrânea, buscando amostras, né, dos recursos hídricos próximos ao empreendimento, para, por meio de ensaios, né, por meio de uma caracterização, né, e aí é importante você ter um nível de base, você entender qual é as características naturais do solo, quais são as características naturais da água subterrânea, né, para você constatar que há uma concentração depois, né, depois do empreendimento, né, que houve um aumento da concentração de certa substância. E aí, nessa investigação confirmatória, ou você evolui para a confirmação de que a área efetivamente está contaminada, ou ela volta para a área potencialmente contaminada dentro do cadastro, ou ainda se na investigação confirmatória você, apesar de ter tido evidências e indícios, você, quando compara as características naturais do terreno e a amostra que você coletou, os parâmetros estão similares. Então, não há uma constatação efetiva de que houve um vazamento ou que há um mau funcionamento do empreendimento. E aí a área pode ser também excluída. Isso ficou claro para todo mundo? Faz sentido, sim, professor. Eu precisava que todo mundo participasse. Tem pessoas que eu ainda nem escutei a voz. Eu vejo a participação muito boa da Ariane, do Eric, né? Acho que esqueci a pessoa que acabava de falar. Mas eu queria que vocês participassem mais, tá? Eu estou vendo aqui, queria que a gente tivesse um bate-papo mais efetivo. Bom, se não tem nenhuma dúvida, eu vou passar para frente. Ok, Gustavo. Bom, e aí, né, a gente encerra essa etapa. Nós fizemos as 4 etapas do processo de identificação de área contaminada. Ok?
Fizemos as 4 etapas. Vamos para, uma vez já identificada, confirmada a área contaminada, né? Ela está confirmada, ela passa para o processo de recuperação, né? Esse processo de recuperação, ele está envolvendo ali 6 fases. Né? Você vai proceder uma investigação detalhada. Nessa investigação detalhada, né, a coleta de amostras é muito mais aprofundada, né? Você busca ampliar o número de amostras que você coleta, justamente para entender a extensão dessa contaminação e diagnosticar o risco, né, até para a etapa posterior. Quando você vai ampliar a malha de amostragem, você vai acompanhar até onde essa concentração está excedendo o limite estabelecido pela CONAMA, por exemplo. E aí, vai poder verificar qual é o risco que, se tiver alguma edificação próxima, qual é o risco que a população está exposta, né? Então, a investigação detalhada, ela tem como objetivo ampliar a malha de amostragem para que você consiga identificar até onde vai a concentração que está fora da legislação, né? E qual é a evolução dessa concentração, como que ela está mudando. Para isso, depois, você vai fazer uma avaliação de risco, né, de acordo com o que você caracterizou com aquela campanha de amostragem mais ampla. Muito bem. Passada a avaliação de risco, você já estabeleceu, por exemplo, se é necessária a evacuação de pessoas que estejam ao redor, né, dentro da área de interesse. Aí você passa para a investigação para a remediação. Então, dentro das características das substâncias que você identificou, da substância tóxica que está naquela área lá de interesse, quais seriam as propostas que se adequariam, que dariam resultados efetivos para voltar essa concentração, para restabelecer a concentração para níveis aceitáveis, né? Então, você vai buscar ver quais são as propostas de tratamento que estariam aptas a serem empregadas. Então, aí você vai trabalhar as várias propostas que eu tenho para remediar aquela região. No processo seguinte, você já definiu um projeto de remediação, você já tem aquela opção definida. Eu vou usar, por exemplo, pump and treat, eu vou usar biorremediação, eu vou usar fitorremediação, eu vou usar essa estratégia como processo principal, como ferramenta principal para remediar, para minimizar a concentração da substância tóxica que foi identificada. Na sequência, é a execução dessa remediação da área contaminada. Então, você vai botar em prática o projeto. E, por fim, o monitoramento, né? O monitoramento consiste em seguir coletando amostras e verificar, né, ao longo do tempo. É claro que dentro do projeto você tem uma estimativa para reduzir essa concentração a níveis aceitáveis. Você tem que estimar que em 2 anos, em 3 anos, eu vou ter níveis aceitáveis de acordo com a CONAMA para restabelecer ou recuperar essa área. Bom, aí você tem que manter o monitoramento para verificar que a concentração está efetivamente caindo e que você vai conseguir, ao longo desses 3 anos, 2 anos, não sei, depende de cada projeto de remediação, da concentração da substância, para você mostrar que está havendo uma queda e que a gente vai atingir
o tempo estabelecido. Bom, e ao longo dessa etapa de monitoramento, né, vocês estão vendo ali, tem uma linha, essa linha vai mostrar que eu volto a fazer, né, esse sistema aqui, ele volta para a área contaminada para que eu faça novamente, ao longo do tempo, uma investigação confirmatória para mostrar que efetivamente a concentração reduziu e que eu estou alinhado com a CONAMA, eu estou alinhado com a legislação, certo? Essa etapa também ficou clara para todo mundo, o processo de recuperação em 6 etapas. Sim, professor. Ninguém tem dúvida. Muito bem. Bom, aqui, a partir desse fluxograma, ele vai colocar textos fazendo a explicação do que eu acabei de fazer. Então, aqui eu usei o meu vocabulário para falar sobre o que é a definição da área de interesse, né? Então, na sequência, ele vai fazer isso aqui passo a passo. Então, o primeiro que ele está colocando aqui é a definição da área de interesse. No meu relógio, está faltando 7 minutos para acabar a nossa aula. Então, eu vou parar aqui para que a gente possa fazer os avisos para quarta-feira a gente retomar desse ponto e encerrar esse conteúdo. Está faltando também poucos slides para acabar esse material. E aí a gente dá sequência para o próximo tópico, que é a interação solo-contaminante. Dentro disso que eu falei aqui, tem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram discutir? Até o momento não, professor, não há dúvida. Beleza. Eric já falou, Gustavo, Sara. Bom, como eu disse no começo da aula, para mim aqui, eu acho que tem pessoas que, como eu comecei a aula com 6 e tem 7, tem alguém que eu não vi no começo. Eu queria avisar que a gente está usando o link diferente do link que a professora Karina estabeleceu. Isso para que eu pudesse gravar e disponibilizar, o que eu vou fazer agora. A partir do momento que eu encerrar a gravação, aí daí a pouco essa gravação deve chegar para mim lá no meu e-mail, e eu coloco isso num canal do YouTube e disponibilizo o link para vocês. Vou colocar o link lá na plataforma do Moodle, na área lá de manejo dos solos, ok? Então, eu vou disponibilizar o link da gravação. Já coloquei lá também no Moodle esse tópico aqui, esse material, tá? Pode falar, Eric. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Em relação às atividades, a professora Karina tinha passado um plano de recuperação de área degradada para entrega no mês de fevereiro. Essa atividade ainda fica mantida ou vai ser agora sob sua coordenação? Eu vou conversar com ela sobre isso. Eu ainda não cheguei a ver com ela essa questão da... Você está falando de avaliação, né? Procedimentos avaliativos. É isso que você está questionando. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá. Eu ainda não tinha conversado com ela sobre procedimentos avaliativos. Aí você está me falando que ela propôs que... eu vi aqui dentro do Moodle um documento de uma apostila de recuperação de áreas degradadas. Qual que era a atividade proposta por ela? Só para eu conversar com ela. Ela separou a gente, ela só tem lá uma opção, uma aba, né, que é uma atividade para entregar um plano de recuperação. Aí diz para você escolher uma área, tem a descrição da atividade. Tá, só que ela eu não vou conversar com ela, então. Seria em duplo ou individual. Tá, beleza. Eu vou conversar com ela, na quarta-feira eu te informo sobre isso, sobre esse processo avaliativo, tá? Tudo bem, professor. Obrigado. De nada, sem problema. Bom, como eu estava falando,
eu vou disponibilizar o link da gravação da aula e a gente já mudou o link, né? Então, a partir de quarta-feira, vocês já podem ir para aquele link que eu passei lá na sala anterior. Eu coloquei esse mesmo link lá no Moodle, então também tem lá o link para vocês acessarem, tá? Se for o caso, eu coloco também lá no grupo do WhatsApp, mas eu imagino que vocês consigam ver ali pelo Moodle, tá? Bom, era isso. Acho que o link do Meet funcionou sem cair e gravando. Então, eu não estou vendo motivo para a gente agora passar para o Teams, por enquanto, tá? Então, a aula de quarta-feira ainda vou manter nesse link, não vou mudar para o Teams, né? Ao mesmo tempo, já foi me informado que vocês já ativaram o perfil de vocês. Então, se tiver uma mudança disso, se, por exemplo, amanhã informarem que não vai ter mais, eu coloco lá no grupo do WhatsApp a informação para a gente poder ter a aula na quarta-feira. Certo? Então, era isso. Obrigado pela presença de todos, né? Queria agradecer aí pela presença na aula e que a gente possa ter uma boa sequência para eu conseguir passar o que eu tenho intenção de passar para vocês aí nessa questão de recuperação de áreas degradadas e remediação de áreas degradadas. Beleza? Tudo certo, então, professor. Obrigada pela aula. Boa semana. Boa semana para você. Até quarta-feira, né? Verdade, até quarta-feira. Tá bom, gente. Até quarta. Tchau. É.